eu já vou explicar como que ele acontece. Ele acontece geralmente, no meu conhecimento, claro, como criança e também como ter sofrido isso, no ambiente escolar, né? Ele acontece com um grupo específico de pessoas. No meu caso, não eram bons alunos em termos de nota, eram apenas alunos bagunceiros, que pegavam exame, que não faziam muitas coisas, enfim, geralmente não são bons alunos. Eles tinham algumas finalidades, alguns padrões, como por exemplo, envolvia sempre a ofensa, né, algo que para mim não era bom. Podia envolver a violência física leve, digamos assim, no meu caso nunca teve nada muito grave. Podia envolver outros aspectos aí. E isso, né, ele acontece nas mais diversas idades, desde bebê, criança, não sei agora se acontece com bebê, até aí o envelhecimento, mas em se tratando de escola, idade escolar especificamente, né, o período de 4, 5 anos até os 17 é o período escolar, digamos assim, então acontece bastante. E ele acontece quando uma pessoa, buscando zombar de outra, acaba ofendendo a outra, acaba magoando a outra. Então ele acontece dessa maneira. Uma criança introvertida, né, uma criança que não fala muito, ela pode não reagir, não se expressar, não contar para os pais, não contar para os professores e acabar naturalmente sofrendo mais com isso. Esteja atento, né, se você é a criança que está sofrendo, se você é pai de alguma criança, converse com seu filho, veja como ele está, né, como nos meus atendimentos tem um padrão de perguntar sobre drogas, eu tenho que citar uma por uma, porque às vezes a pessoa não sabe. E mesmo assim, em um dos casos, né, eu lembro que eu citei uma por uma, eu falei, né, o nome, crack, cocaína, perguntei se a pessoa usou, já usava, né, citando como exemplo. Ela relatou, né, não, eu usei, se eu não me engano, eu não lembro se era maconha ou cocaína, era uma das duas, que ela tinha usado, que ela tinha consciência e tudo. Só que daí ela falou, eu usei uma ou duas vezes quando eu era adolescente, era na lata, não sei o que. Eu não entendo muito de droga, mas eu acredito que ela não sabia o nome, mas ela me descreveu crack. Não sei aí muito bem como funciona. Então, mesmo citando o nome, às vezes a pessoa acaba não respondendo de maneira correta. Quem dirá se você nem perguntar? Então, às vezes, a criança vai achar que aquilo é até normal, que é normal sofrer, que a vida é sofrimento. Ela vai demorar para entender, né, se ela não tiver um apoio, que a vida não é bem assim. Então, esteja atento ou atenta aí com a saúde mental dos seus filhos. Então, continuando, tem algumas consequências caso esse problema não for trabalhado. Medo, insegurança, que são muito próximos, né? Ter medo de acontecer algo pior, sofrer ameaças, né? Ameaças também entram no contexto do bullying. Insegurança, não se sentir confortável com relação a alguma coisa. Falta de interação, né? Piorar a interação entre as pessoas. Uma bem comum também, uma característica bem comum nos adolescentes é o medo de ser julgado. É algo que sofrem muito com esse medo de ser julgado, de sofrer, de ter de fato aí algum problema. Assim, é comum, infelizmente é comum nas escolas e não é uma brincadeira, tá? Uma brincadeira saudável, como eu falei, a diferença clara entre uma brincadeira saudável e o bullying é que o bullying ele geralmente vai interferir na qualidade de vida da criança. Ele vai fazer ela ter pensamentos negativos,
pensar besteira, sofrer pelo passado, sofrer pelo futuro, vai fazer com que ela tenha diversos problemas, além dos citados anteriormente, claro, medo, insegurança, julgamento, falta de interação, o medo de ser julgado. Eu lembro que uma das sensações que eu tive no passado em relação a bullying, de certa forma, era que eu me sentia muito mal, era que um dia eu iria ter poder como se fosse para criar uma lei para resolver aquilo. Só que não é tão simples. Não é tão simples assim. Porque se você ter poder e realmente criar alguma coisa assim, na época eu não tinha pensado nisso, você ainda tem que criar uma forma daquilo acontecer, como uma lei a ser seguida. Então não é algo tão simples assim. Mas educar sobre saúde mental é algo possível aí nas escolas. Tem que estar atento a esses pontos e também aos danos que isso pode causar. Já me causou um certo dano no passado, eu já superei, né? E hoje eu oriento as pessoas tanto para que não pratiquem como para que busquem informar as pessoas do que aconteceu.